Tom Maior. Tom Maior. E o tema de hoje está alinhado ao ODS 2. ODS, o Objetivo de Desenvolvimento Sustentável 2, eu acho até que é a primeira vez que nós estamos usando esse card, esse selo, né, o ODS 2, que tem como objetivo acabar com a fome, alcançar a segurança alimentar e a melhoria da nutrição e promover a agricultura sustentável. Nós vamos falar de agricultura a partir de agora, mas por um aspecto bem diferente, por histórias, né, por narrações, por histórias de vida, por memórias. Então, o tema de hoje, nós vamos falar sobre o livro. Um livro que está sendo lançado, né, neste ano de 2020, Orizona, a voz do campo no coração do Brasil. Para você que está nos acompanhando em imagens, você vê na tela a capa do livro, Orizona, a voz do campo do coração do Brasil, escrito pela jornalista Marluce Correia Ribeiro, ela que é especialista em agro e lança um livro sobre a transição do campo para a cidade. Primeiro, gostaria de agradecer a sua presença e a sua disponibilidade e dizer que você é muito bem-vinda, viu, Marluce? Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Lívia. Muito obrigada pelo convite, né? Agradeço aqui à TV Sagres, o Sistema Sagres de Comunicação, pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês para contar um pouco, né, desse meu projeto, desse meu livro e da minha trajetória ligada aí ao campo, né, e ao agro desde as raízes. E seja bem-vinda, Lívia. Tudo bem com você? Boa tarde. Boa tarde, Vinícius. Boa tarde, Marluce. Obrigada por estar conosco nessa tarde. Boa tarde ao pessoal da produção, dos bastidores do Tom Maior e a todos os ouvintes, telespectadores, internautas que nos acompanham. Está tudo ótimo, Vinícius. Estamos aqui para mais uma tarde prazerosa em Tom Maior. Isso que é o mais importante. Em Tom Maior, a gente sempre em alto nível, em bom astral, a gente começando à tarde aqui no Sistema Sagres. Eu queria saber de você, Marluce, primeiro, como é que surgiu a ideia? Eu vejo que, pelo material, que ele é fruto de um trabalho de conclusão do curso, né, de jornalismo aqui na PUC Goiás. Então, como é que surgiu essa ideia de contar a história do campo? Bom, Vinícius, como bem você disse, o trabalho é fruto do meu trabalho de conclusão de curso, né? O meu TCC. No ano de 2016, eu concluí o curso de jornalismo. E essa vontade de contar essas histórias surgiram logo que eu comecei a cursar a disciplina de livro-reportagem. Foi ali que eu decidi que era isso que eu queria fazer para concluir a minha faculdade. E eu estando no campo, né, eu sou de Orizona, eu sou nascida aqui em Orizona, então eu estando aqui, eu quis muito dar voz a essas pessoas, dar voz a essas histórias, porque eu sempre conversei muito com as pessoas, meus familiares mesmo, conhecidos, e eu sentia que aquelas histórias que eles me contavam não podiam se perder no tempo. Sabe? Então eu entendi que eu tinha a voz, eu tinha a oportunidade de registrar essas histórias e fazer com que outras pessoas, né, além daqui do nosso município e do nosso mundinho aqui, pudessem conhecer, se reconhecer nessas histórias, né? Ou aqueles que nunca viveram algo parecido pudessem conhecer como é viver no campo, como era viver no campo no século passado, né, 1930, 1940, e como as coisas foram mudando. Como que a evolução, né, a tecnologia, as mudanças chegaram no campo e o que isso gerou para as gerações que hoje aqui vivem e o que aqueles que viveram pensam disso. Legal, hein, Vinícius? Muito bacana. Poder contar
Poder contar da gente mesmo de uma forma assim poética, jornalística, um pouco de tudo junto, misturado, né? Eu tenho uma pergunta para você, Marluce. Assim, a gente ouve assim as análises do momento em que nós vivemos, né, da pandemia, que agora com esse negócio de home office as pessoas já viram que podem estar em qualquer lugar do planeta trabalhando e dando, né, a resposta ali com as suas atividades. Você acha que esse momento que a gente vive vai contribuir para que as pessoas tenham um olhar especial, um apreço maior para as cidades menores, para o campo, e passem a dedicar um outro olhar e uma vida, né, nessa perspectiva, porque elas já entenderam que não precisam estar num grande centro urbano para trabalhar? Com certeza. A gente vê cada vez mais, né, as pessoas entendendo essa questão de que eu posso estar num lugar mais tranquilo, viver com mais qualidade de vida, né, e mesmo assim trabalhar em algum lugar que eu já trabalhava, né? Por exemplo, eu hoje, na função que eu exerço no portal Agromulher, eu consigo fazer tudo daqui. Então, para mim, não é interessante sair daqui, ir a um grande centro, para poder trabalhar como jornalista do agro, que é o que eu faço hoje, né? Então, eu vejo que as pessoas, elas estão buscando muito isso, hoje, com a pandemia mais ainda, né? Essa questão da qualidade de vida, de conseguir dar valor à simplicidade, muitas vezes, né? E elas entenderam muito que, às vezes, não precisa muito para elas conseguirem ter uma boa qualidade de vida, né? Então, eu vejo isso. E aqui em Arizona, a gente vê muito, assim, muita gente que vem de fora para descansar. Então, eu vejo, assim, que pode ser uma oportunidade vista por muitos de ir para cidades pequenas, né? Como uma mudança de vida mesmo, de uma coisa mais tranquila, de hábitos mais saudáveis, vamos dizer assim. Isso é bacana mesmo. E me chama, nesse embalo, né, dessa mudança, né, do home office, você também trabalha num site, né, num portal que chama Agromulher. Você, uma mulher falando sobre o campo. Queria que você falasse um pouco sobre os desafios que a mulher tem enfrentado e tem para conquistar esse terreno dentro do agro, dentro da agricultura, do agronegócio, enfim. Como é que vocês têm trabalhado isso e você tem percebido essa batalha? Sim, Vinícius, sem dúvida, a mulher, ela sempre lutou muito para ocupar esse espaço. E eu vejo que nos últimos tempos a gente tem conseguido mais espaço, né? Eu falo que essa voz que a gente está conseguindo ter agora, hoje a gente consegue ter a voz, porque o trabalho a gente sempre fez, né? Mas a gente hoje está sendo vista por isso. E eu vejo que o fato, ligando a questão da pandemia, a gente, no Agromulher mesmo, a gente vê muito isso, a questão de como o campo está se digitalizando, né? Mais do que nunca, muitas coisas são resolvidas pela internet, né? Cada vez mais, tudo muito informatizado, tudo muito digitalizado. E a mulher, ela vem com força total nisso aí, né? Ela tem um olhar mais atento, às vezes, ela consegue liderar de uma forma que, ao mesmo tempo que é firme, ela é mais suave, mais delicada. Então, a gente vai tomando um espaço nas empresas que, às vezes, faltava esse lado feminino para ajeitar as coisas, vamos dizer assim, né? E quando se fala em ir para o campo, né? Como que as mulheres estão conseguindo seu espaço no campo, muitas que a gente entrevista, a gente observa que a queixa delas é a seguinte: eu preciso me capacitar muito mais, eu preciso me qualificar muito mais para conseguir entrar num espaço que, às vezes, para o homem seria mais fácil. Mas quando eu consigo ser vista e eu mostro que o meu trabalho é tão bom quanto como o de um homem, isso cai por terra e o profissional passa a confiar em você sem observar a questão do gênero, né? Infelizmente,
muitos produtores, às vezes, ainda torcem o nariz quando a profissional é mulher, ainda tem um pouco disso, a gente sabe que tem, né? Não sejamos hipócritas de dizer que não existe. Mas eu vejo as mulheres que estão em campo dizendo isso, que quando elas mostram a capacidade que elas têm, e a gente deve fazer isso todos os dias, elas ganham um espaço e aí ali você já é vista como você deveria ser vista desde o início, né? Uma profissional como outra qualquer. Mas a gente demanda um pouco mais de dedicação nessa parte de capacitação e qualificação para ser vista da mesma forma. Marluce, tem alguma área em que a mulher já é protagonista dentro dessa área do agro, assim, que ela já assumiu o comando, tipo assim, ela já se posicionou e ela tem um posicionamento firme, né? Ela não precisa, não sei se a expressão é essa, mas que ela não precisa provar nada, né? Assim, ela já tem alguma área, algum setor do agro que já entende essa igualdade? A gente vem observando que isso vem sendo cada vez mais comum em várias áreas. Por exemplo, a gente tem um dado da Associação Brasileira do Agronegócio, da ABAG, que mostra que mais de 30% das propriedades elas já são geridas por mulheres, ou que elas estão à frente, ou porque elas comandam junto com os seus parceiros. Então, a gente vê que na parte de gestão, as mulheres já estão aí dominando muitas propriedades, sabe? E, por exemplo, em relação a algumas áreas que a gente sabe que dão preferência para a mulher, a gente sabe que tem parte laboratorial, de qualidade de sementes, que demanda uma delicadeza maior, vamos dizer assim, algumas empresas dão preferência para as mulheres. E então a gente observa que em vários aspectos as empresas já estão se atentando. Olha, é muito interessante que eu tenha nesse cargo uma mulher, porque ela tem isso, isso e isso de potencial e de características que pode contribuir com a gente. Então eu vejo que eu não vejo uma área ou outra que a gente não precise se autoafirmar nesse sentido que eu coloquei. Eu acredito que em todas as áreas está melhorando, né? Mas que no campo eu enxergo que ainda é um pouco mais difícil. Diga, Lívia. Deixa eu perguntar uma coisa para Marluce, Vinícius, só para ficar claro, eu não entendi muito bem, Marluce. Na sua visão, dentro da sua percepção, as mulheres precisam se capacitar um pouco mais que os homens, ou tanto quanto eles, para poder chegar no mesmo patamar de reconhecimento? Um pouco mais do que eles. Entendi. É como se elas tivessem que suar um pouco mais para serem reconhecidas, isso, né? Uhum. Então a gente enxerga um pouco disso. Em alguns depoimentos que de algumas entrevistadas nossas, elas pontuam isso. Principalmente no início da carreira. Depois que ela consegue, né? É o que eu falei, se mostrar e mostrar o seu potencial, isso já não tem tanta relevância mais, mas no início é mais complicado, sim. Não que o homem, né, seja mais inteligente, precise estudar menos do que a mulher, mas é uma questão já da nossa cultura, e aí ela precisa fazer um pouco mais de esforço naquela tentativa de reconhecimento, enfim, e aí toda a questão de igualdade de gêneros pelo reconhecimento das capacidades intelectuais, de remuneração, de tudo, né, de direitos. Vinícius, Oi. Eu queria perguntar sobre as histórias do livro. Vamos lá. Eu imagino, Marluce, que isso que você está fazendo vai ser um legado, né, para as nossas crianças de hoje, porque parece que a gente vai perdendo contato, né, cada vez mais com a questão daquilo que é da gente, que é aquelas histórias, igual você falou, achei lindo que os meus avós, as minhas tias contavam, eu fiquei só imaginando seus avós e suas tias, né? Qual que é o grande ganho que você vê disso tudo no mundo hoje que a gente vive pura tecnologia e muitas vezes vai se desligando dessas raízes, né? Como você vê isso?
Foi uma coisa assim que me tocou muito durante a produção do livro, né? O brilho no olhar das pessoas me contando essas histórias, sabe? Elas se abriram de uma forma que elas diziam assim: registre isso mesmo, guarde isso, porque eram histórias que a gente sabe que se não for registrada vai se perder, né? E até eu estava comentando com os meus pais o quanto a vida hoje é fácil. Eu vi isso no livro, sabe? Assim, coisas que inimagináveis da pessoa ter que ir buscar fogo mesmo na casa do outro, né? Eles brincam quando é uma visita rápida, né? Aqui na região a gente fala assim: você veio buscar fogo? E aí eu entendi no livro. Um dos meus personagens, né? Dos meus entrevistados, me contando que o Tição, né, ficava lá no fogão a lenha, e se no outro dia ele amanhecesse apagado, né, que não tivesse mais brasa para acender, ele tinha que ir no vizinho buscar, né, um pedaço de lenha aceso com brasa para ele poder acender. Então, assim, é coisa que a gente não imagina, porque não existia o fósforo, do jeito que, né, não existia isqueiro. Então, coisas assim, de esperar semanas para uma carta chegar. Gente, quanto que hoje a gente tem paciência para isso? Não tem, sabe? Então, assim, coisas assim, relatos que você fala assim, não tem lógica. E tem lógica, é a história, é a nossa história, né? Que eu acho que nossa geração, a minha geração, não consegue imaginar como é viver nessa época, como foi viver nessa época. Então, quando eu escrevi tudo, assim, eu fiquei extasiada muitos dias com aquelas histórias e foi um prazer imenso poder registrar isso. Aqui, eu estou aqui com o livro, poder registrar isso de uma forma que as pessoas vão ler e falar: nossa, a minha família, meu avô contava isso. Nossa, olha, sabe? Então, a ideia é essa ideia de pertencimento. E tem uma história que você gosta mais? Trazer. Tem uma história que você gosta mais? Ai, difícil. Porque eles são 12 personagens, tem alguns familiares, outros que são conhecidos, né? Mas uma história que, pelas fotografias do livro, a pessoa identifica o quanto foi divertido fazer a entrevista, foi a do seu Zé Bié. O seu Zé Bié é justamente esse que me contou da história do fogo, de buscar fogo. E assim, ele me contou histórias muito engraçadas, muito divertidas. Da primeira vez que ele viu um avião, como ele reagiu, porque ele escondeu debaixo da cama quando ele escutou o barulho, porque ele ficou sabendo que estava tendo a guerra lá no estrangeiro, e ele ficou com medo de ser bomba, de ser coisa e tudo, e aí ele ficou com medo. Então, assim, ele me trouxe histórias muito divertidas, sabe? E por outro lado, a história da minha avó, que é a primeira do livro também, me tocou muito por ser uma questão mais próxima também, né? Mas porque muita coisa que ela contou, nem nós da família já tínhamos parado para ouvir. Então, assim, é muito interessante essa capacidade de relatar essas histórias. Então, agora eu vou mudar o tom da pergunta, porque, assim, eu tenho um trabalho parecido, mas é contando a história do futebol. E toda vez que a gente ia na casa do senhor, a gente sempre tinha um lanche maravilhoso. Então, agora eu vou perguntar assim, qual foi o lanche mais gostoso que você comeu ao fazer essa entrevista? Sem dúvida, foi o da Cecília. Da Cecília é aquela que você chega e a mesa tá posta, sabe? Foi lá. Cheia de bolo, de biscoito, de café. Exatamente. O cheiro da casa já mostra como vai ser. Muito bacana. E, Marluce, como é que faz para adquirir o livro? Quanto que custa? Como é que as pessoas podem fazer? Mostra aí o livro novamente aí na tela pra gente. Como é que as pessoas podem fazer? O livro. Ele é todo colorido, capa dura. Ó. Aqui a foto do Zé Bié. Abri bem na página. Ó. Ah, muito bacana. Então,
O livro é capa dura, colorido, então assim, hoje, quem quiser adquirir, pode falar direto comigo, no meu e-mail, que o pessoal vai colocar aí na tela, né, marluce17.correia@gmail.com, ou no meu Instagram mesmo, marlucecorreia17, e o Instagram é aberto, quem quiser ir lá visitar, tem algumas fotos, algumas coisas em relação ao livro. E o livro hoje ele custa R$60, mais o frete, né? Dependendo da distância aqui de Orizona, eu envio tudo bonitinho e aí a gente conversa de acordo com o contato de quem quiser adquirir. Mas é meu xodó, eu tenho muito orgulho desse trabalho e acho que quem adquirir não vai se arrepender porque vai mergulhar nessas histórias. Agradeço aqui já de antemão também a minha equipe, né? Porque ninguém faz nada sozinho, ainda mais um projeto desse tamanho. O meu orientador, Rogério Borges, que me ajudou muito nesse livro. A Fernanda, que foi a responsável por essa beleza toda, Fernanda Soares, que fez a parte de diagramação. O Pedro Henrique, que fez a parte de fotografia, né? E a minha família, que me transportou para fazer as entrevistas. E aí, todas as pessoas que têm contribuído para que esse trabalho chegue, né, a mais pessoas e cada vez mais longe. Agradeço vocês pela oportunidade de vir mostrar esse trabalho, que eu tanto tenho orgulho e que seja o primeiro de muitos, quem sabe. Assim a gente espera. Eu estou recebendo uma mensagem antes da gente encerrar, Marluce. Tem uma pessoa que está aqui te mandando um beijo, um abraço, diz que estudou com você, que é a nossa Natália Freitas. Ela está ali na redação acompanhando, ela já veio aqui no meu ponto e falou assim, ó, manda um beijo para ela estudou comigo. Estudei mesmo. Natália, inclusive, conhece Arizona. Ela pode contar para vocês se o que está escrito aqui é verdade. E um beijo, Natália. Saudade de você. Fiquei muito feliz com o contato da Sagres. Ainda lembrei na hora. Falei, é onde a Natália trabalha. E, assim, são histórias e amizades que a gente leva da época do jornalismo. Marluce, parabéns pelo trabalho. Muito bacana. Eu acho que a gente tem muito debate também em cima do seu trabalho, muita reflexão que a gente pode fazer. A gente foi pela mulher, pelo espaço, né, a tradição. A gente tem muita coisa a debater, a preservar diante do agro, antes que ele vire só negócio. Então, muito obrigado pela sua presença e pelo trabalho e pela oportunidade de ter você aqui na nossa programação. Eu que agradeço a vocês. Eu acho que é isso, né? A gente tem que humanizar o que realmente é humano, né? E a gente sabe o quanto de histórias lindas que a gente tem por aí que precisam ser contadas antes de serem perdidas no tempo. E é esse o meu propósito hoje. E eu agradeço muito a vocês aí pela oportunidade. Parabéns pelo trabalho e sigamos firmes. Muito obrigado. Beijo! Essa é a Marluce Correia, jornalista, escritora, lançando o livro ali. Ela lançou o livro recentemente, Orizona, a voz do campo no coração do Brasil. E para você que tem interesse em adquirir o livro, está aí na tela. Para você que está no rádio, eu vou ler. marluce17.correia@gmail.com. Esse é o e-mail. Ou você pode procurar também a Marluce no Instagram, no @marlucecorreia17, e lá você interage e pode adquirir esse livro, a gente também incentivando a produção acadêmica.